Seja bem-vindo ao canal Disco Livre Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. O que é mais importante, a resposta ou a dúvida? A princípio, a dúvida, pois ela nos faz pensar. O que determina a dimensão da resposta é a dimensão da dúvida. Todos nós temos dúvidas e elas nos fazem algo mais do que meras máquinas. Os computadores, por exemplo, podem fornecer resultados, respostas programadas sobre várias coisas, mas nenhum computador tem a capacidade de duvidar. A pergunta e a dúvida são uma arte. E Jesus tinha a arte de fazer perguntas e gerar dúvidas, ou melhor dizendo, questionamento nas pessoas. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 20, os fariseus fizeram uma pergunta maliciosa a Jesus sobre sua autoridade, pois queriam condená-lo por suas próprias palavras. Mas Jesus, ao invés de responder, lhes fez outra pergunta, e colocaram-lhes assim numa sinuca de bico. Até mesmo nas situações mais dificultosas, Jesus conseguia pensar com clareza. Jesus também tinha grande capacidade para contar histórias. Ele sempre envolvia as pessoas nas histórias. Muitos educadores não conseguem entrar no mundo de seus alunos, nem conseguem fazer com que os alunos entrem em seus mundos. Não criam pontes. Cury conta um caso de uma professora que havia chegado há pouco tempo da África. Os alunos, curiosos, fizeram-lhe várias perguntas sobre seu continente, mas a professora se irritou com isso e não disse nada. Tinha a oportunidade de cativar as crianças com histórias e experiências de sua vida, mas evitou. Queria apenas transmitir o conhecimento frio e as respostas prontas da disciplina que tinha para dar. Perdeu a oportunidade de trazer as crianças para dentro de sua história. Jesus prezava pelas relações entre as pessoas. Certa vez disse que se alguém fosse agredido numa face, devia dar a outra face. Isto é, não devemos nos vingar daqueles que nos ofendem e nos agridem. Muitos acham que dar a outra face é sinal de fraqueza, mas na verdade é sinal de força e segurança. Nada incomoda mais alguém agressivo do que a pessoa que, além de não revidar a agressão, ainda mostra uma atitude bondosa para com ela. Uma atitude assim faz a pessoa agressiva refletir e ser educada pela atitude. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O ser humano atual é alguém solitário, alguém cheio de problemas que tem a necessidade de falar sobre eles, mas que não o fazem, pois são solitários, não têm amigos, pessoas confiáveis a quem possam conversar. Muitos adoecem por não ter ninguém com quem falar abertamente sobre suas crises existenciais. Muitos até procuram psiquiatras e psicoterapeutas para isto. Jesus, apesar de tirar momentos para ficar sozinho, era alguém que buscava e tinha amigos. João, um dos discípulos de Jesus, era um dos amigos mais íntimos de Jesus. Muitos que acompanharam a Jesus não compreenderam que ele não queria admiradores, mas amigos que fossem íntimos dele. A unidade que Jesus queria implantar nos seus discípulos era uma unidade que tornariam todos iguais na essência, sem aniquilar a personalidade individual de cada um. Era uma unidade em que ninguém veria o outro como inferior e serviriam uns aos outros. Na psicanálise, Freud enfatizava o instinto sexual como sendo a razão de muitos conflitos e doenças. Também que todos os fenômenos inconscientes como sendo a razão de experiências infantis ligadas à energia sexual. Jesus enfatizava o amor, que estava muito além da sexualidade e dos interesses particulares e egoístas.
Um amor que se importa com o outro e não com sua própria satisfação. Amar os outros requer mais que cultura e eloquência. Jesus ensinava que deveríamos amar até os nossos inimigos, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Algumas pessoas não conseguem amar nem a si mesmas. Como é possível amar aqueles que nos querem mal, que nos ofendem e nos agridem? Amar aos inimigos é um amor tão elevado que nem os humanistas chegaram a cogitar. Este amor requer perdão. Jesus demonstrou este amor. Ele perdoou pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Não importava o pecado que a pessoa tivesse cometido, Jesus a perdoava. Por isso ele cativou a muitos com seu amor. As pessoas até rendiam a seus pés, sem que ele ordenasse isso. Muitos ditadores querem que as pessoas se curvem aos seus pés por imposição, mas as que se prostravam diante de Jesus faziam não por imposição ou por medo, mas por amor, espontaneamente. Jesus amava tanto que mesmo quando um dos seus discípulos, Judas, o traiu, entregando-lhe aos soldados para ser preso, Jesus não demonstrou irritação e fúria contra seu discípulo. Ninguém agiria assim sendo traído, com tanta calma. O amor de Jesus era incondicional, era acolhedor, sem julgamentos e misericordioso. Jesus ensinava contra a competição predatória, que é a competição que busca a exclusão do outro, a discriminação, o preconceito. Jesus ensinava que devemos ser compreensivos, abertos e pacientes com as pessoas. Ensinava que não devemos ser individualistas, mas humildes e servos do nosso próximo. Diante de tudo isso, Cury encerra dizendo que, mesmo que Jesus não tivesse operado nenhum milagre, ele teria dividido a história. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Mestre dos Mestres. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.